Eu vou falar aqui sobre a possível candidatura do Lula em 2022, fazer uma comparação com a primeira vez que ele foi eleito presidente da República, que foi a eleição de 2002. Eu acho que tem algumas coisas que são bem similares e eu vou tentar explicar aqui para vocês o que eu acho que a gente deve antever se a gente quer fazer uma terceira via bastante competitiva para ganhar do Bolsonaro e do Lula em 2022. Em primeiro lugar, o Lula e o PT não querem o impeachment. Eles não querem o impeachment, porque eles sabem que a principal força eleitoral, o principal cabo eleitoral do Bolsonaro, do Lula hoje é o Bolsonaro no poder. Não há muito horizonte de melhora no governo Bolsonaro. Para mim, e eu acho que na leitura do PT, é daqui para baixo. Então, não há muito o que o Bolsonaro fazer para salvar o seu governo. Então, o Lula está jogando parado porque ele não quer o impeachment, ele quer que o Bolsonaro continue a se desgastar politicamente para em 2022 ele chegar e conseguir ganhar do Bolsonaro sem grandes dificuldades. Então, o PT e o Lula, eles não querem o impeachment de jeito nenhum, porque eles sabem que o governo Bolsonaro vai facilitar muito a vida deles em 2022. Porém, boa parte do eleitorado do Lula e do PT, tipicamente eu acho que a extrema maioria do eleitorado do Lula e do PT, eles querem o impeachment, porque eles querem que a vida deles melhore agora, eles não querem esperar 2022 para ter algum suspiro de esperança, então eles querem isso. Se realmente a pauta do impeachment começar a ter força, o PT ele não pode perder de jeito nenhum o protagonismo. Eles não podem perder isso de jeito nenhum. E eles vão atacar tudo e todos para não conseguir, para não perder essa carta na manga que eles têm sob o processo de impeachment. Então eles não querem de jeito nenhum perder o protagonismo caso realmente venha a ocorrer o impeachment do Bolsonaro. E aqui eu vou fazer alguns paralelos com a eleição de 2002, porque na eleição de 2002, que o Lula foi eleito contra o José Serra, o que teve de muito interessante? Aqui eu vou pegar um trecho do livro Por que Lula, do Alberto Carlos Almeida, inclusive eu recomendo o livro, é bastante interessante, vou fazer outros vídeos sobre outras coisas desse livro. Mas uma coisa muito interessante que tinha é que se você for pegar a avaliação do que era mais importante na eleição de 2002, era a questão do desemprego. Para o eleitorado, a questão mais importante era a questão do desemprego. E para o eleitorado, quem é que melhor tinha essa pauta? Quem é que melhor tinha a oposição ao governo Fernando Henrique, que era muito mal avaliado nesse quesito? Era o Lula. Então, quanto pior a pessoa avaliava o governo Fernando Henrique Cardoso nesse quesito, quanto pior avaliava o governo, mais votava no Lula. Então, as pessoas que avaliavam o governo como ruim e péssimo, votavam muito no Lula. Quem avaliava bem tinha uma proporção muito baixa de votos no Lula. Então, o Lula ele foi visto como um candidato de oposição. Então, eu acho que a próxima eleição de 2022 também vai ser uma candidatura de oposição, uma eleição de oposição. Então, o Lula ele não pode perder isso de jeito nenhum. Agora, o Serra, se você for ver a intenção de voto, quanto melhor era avaliado o governo Fernando Henrique Cardoso nesse quesito, maior era a intenção de voto no candidato do governo, que era o candidato do José Serra, candidatura do José Serra. Agora, outros candidatos, como por exemplo Ciro Gomes, Garotinho, se não me engano, estava tudo mais ou menos aqui. Ou seja, tinha a mesma proporção de votos entre pessoas que avaliavam o governo como ruim, como regular, como ótimo e bom. Ou seja, não eram vistos como candidatos de oposição pelo eleitorado. E eu acho que isso que fez com que o Lula ganhasse a eleição em 2002 e diferentemente do que teve nas últimas eleições, tá legal? Então, é muito importante que algum candidato agora em 2022 para ganhar do Lula e do Bolsonaro tem que ser um candidato claramente de oposição. E qual será o candidato mais de oposição ao governo Lula, ao governo Bolsonaro atual? Não sei. Será que é o Lula? Será que é o Dória? Eu não sei. O Bolsonaro ele perde muito mais tempo batendo no Dória do que no Lula. O Lula está jogando parado. O Lula sabe que o melhor candidato para ele enfrentar em 2022 é
o Bolsonaro. Agora, imagine que realmente aconteça o impeachment do Bolsonaro, ele renuncie ou ele não vá disputar a eleição em 2022 por algum motivo. Imagine quanto que vai mudar o cenário eleitoral. O Lula e o PT é extremamente forte. Eles têm aquela parte do eleitorado que, sei lá, digamos que eles têm mais ou menos 40% do eleitorado meio que fiel a ele. Mas 40% não te elege, você precisa de 50% mais um. E o antipetismo ainda é muito forte, mas hoje eu acho que existe uma força maior do que o antipetismo, que é o antibolsonarismo. Então, se o Bolsonaro sair do segundo turno e for uma candidatura do Lula contra uma candidatura do anti-Lula, eu acho que praticamente qualquer candidato anti-Lula consegue ganhar do Lula. Eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer para não eleger nem Lula e nem Bolsonaro em 2022. Vou fazer outros vídeos aqui explicando algumas outras coisas legais desse vídeo, mas é muito importante isso da gente entender que o Bolsonaro não tem a oposição verdadeira do PT, o PT faz oposição de fachada, tá jogando parado, querendo sangrar o governo Bolsonaro e corre o risco de acontecer o que o PSDB sofreu na última eleição. Ficou parado, achando que o desgaste do governo do PT seria tão grande que em 2018 ele seria eleito porque ele era visto naturalmente como a oposição ao petismo. Daí chegou lá o Bolsonaro e tomou de assalto esse protagonismo, querendo ou não. Então tem que tomar bastante cuidado. O PT é sórdido, o PT é bandido e eles vão fazer de tudo para não ter um impeachment. E se for ter um impeachment, eles não querem perder o protagonismo porque eles sabem que o Bolsonaro é o melhor candidato para eles enfrentarem em 2022. Tá legal? É isso aí. Qualquer coisa, comenta aí embaixo, me dê ideias de vídeos, porque eu quero gravar vídeos todo dia e eu leio o comentário de todo mundo aí e é bem bacana porque isso vai me dando novas ideias. É isso aí, um abraço, tchau, tchau!